Capítulo 315. Partidas cruéis. Comparado com aquele príncipe, o rei Constantine de Bizantine, que também era da região de Batalha do Sul, não teve essa sorte. Ele encontrou a princesa Cindy do reino Bulan. Embora ele tivesse ganho o punho dos 7 feridas e o novo pergaminho de treinamento de energia guerreira elemental de madeira de Fei, ele ainda não era páreo para a princesa Cindy. Depois de tomar 3 golpes dela, Constantine foi derrubado da plataforma. Foi uma sorte que a princesa Cindy fosse gentil e raramente feria pessoas. Constantine terminou sua jornada aqui em boas condições. O mestre guerreiro que as pessoas mais sentiam empatia era Robin. Porque ele terminou sua conexão com o reino Tudor ontem, ele não podia representar o reino Tudor e foi automaticamente desclassificado. Isso fez muitos guerreiros de base que estavam torcendo por Robin desapontados. Muitos guerreiros mais velhos e poetas viajantes disseram que Robin, com a força de 5 estrelas de nível baixo, poderia entrar na lista dos 13 melhores e ganhar melhores títulos e posições na nova legião que estava prestes a ser formada. Mas depois de considerar o fato de que Robin teve a chance de servir o rei de Chambord, talvez ele não tenha tido azar. Os mestres guerreiros na lista dos 13 melhores não surpreenderam as pessoas. Como todos esperavam, pessoas como Punho do Céu Encoberto, o rei de Chambord, Onisword, princesa Cindy do reino de Bulan, guerreiros duplos de vento e fogo do reino de Gudong, a espada perversa blindada de prata que era extremamente arrogante, e lâmina de duelo sangrento, que transformava seu oponente em um esqueleto em todas as partidas estavam na lista. O que foi realmente chocante foi que Chambord teve 6 dos 13 assentos. Este foi o maior número de assentos que um reino teve desde a criação desta competição. Embora isso estivesse dentro da expectativa, ainda deixava muita gente com medo. A velocidade de crescimento de Chambord era rápida demais. Era ainda mais rápido do que a perspectiva mais otimista que as pessoas lhes deram. Como as partidas do ranqueamento dos reinos estavam ficando mais quentes, a notícia que os cavaleiros entregaram em São Petersburgo nesta manhã foi liberada pelo Império. A primeira batalha entre os 2 impérios aconteceu quando Arshavin, o deus da guerra de Zenith, invadiu o acampamento de Legião da Armadura de Neve à noite. Legião da Armadura de Neve foi a primeira tropa do Império Spartax que invadiu Zenith, e ficou na região da Baía Ishi de Zenith. Naquela noite, 10.000 inimigos foram mortos, incluindo 300 nobres de Spartax e mais de 100 magos. O general da Legião da Armadura de Neve Rudk, que era conhecido como o 3º general mais famoso e um dos 10 melhores mestres guerreiros de Spartax, foi capturado vivo. Ele seria enviado de volta a São Petersburgo em poucos dias. Todos em Zenith ficaram entusiasmados com a notícia. Como um raio, essa notícia se livrou da escuridão que estava no topo da cabeça de todos. Mesmo os nobres e funcionários que estavam interessados no método de negociação e tentaram manter tudo em paz tornaram-se cidadãos apaixonados que promoveram um método de batalha e guerra. Muitas vozes gritavam contra-ataque. Muitas pessoas queriam contra-invadir o Império Spartax e conquistar este império inimigo maligno e sangrento de uma vez por todas. Literalmente, quase todos adoravam o príncipe mais velho Arshavin. As pessoas mais jovens, todas promoviam e elogiavam Arshavin, não importavam se elas eram de origem pobre ou nobre. Em comparação, o segundo príncipe Domingues parecia cada vez mais insignificante. Todos em São Petersburgo estavam pedindo a contra-invasão do Império Spartax. Antes do pôr do sol, uma notícia mais chocante saiu da capital. O Império iria preparar soldados para uma contra-invasão. O imperador Yassin, que estava doente aos ossos, ordenou pessoalmente um recrutamento. O conteúdo desta ordem fez um monte de gente ficar animada. Desta vez, o imperador Yassin iria recrutar 100.000 jovens para formar 5 novas legiões e travar uma guerra de vida ou morte com o Império Spartax. Recrutamento de 100.000 pessoas. Este número chocou muitas pessoas. Este era o maior recrutamento na história de Zenith. Mesmo a pessoa mais insensível podia sentir a profunda intenção assassina nessa ordem.
Isso praticamente representava a prequela da guerra que só terminaria quando o império acabasse. Todos falavam entre si. Havia todo tipo de rumores, mas o que muitas pessoas acham que era o mais provável é que o imperador Yassin queria destruir o inimigo mortal de Zenith, o Império Spartax, antes de morrer. Todo mundo sabia que o imperador Yassin era uma figura heróica. A coisa mais orgulhosa que ele fez em sua vida foi destruir o antigo Império Spartax nível 3, usando sua força e estabelecer o Império nível 1 de Zenith. Seu sonho na vida era também destruir o novo Império Spartax que foi formado pelos nobres e realezas de Spartax que sobreviveram. Pena que o imperador Yassin ainda não tinha realizado esse sonho. Os heróis também envelheciam. Mesmo que o imperador Yassin fosse talentoso e heróico, ele estava ficando mais fraco a cada dia. Parecia que ele finalmente iria apostar usando o trabalho de sua vida para tentar o seu melhor para realizar seu sonho. O que alimentava esse rumor foram as notícias que continuavam vindo da frente de batalha no sul. Desde que as primeiras boas notícias sobre a primeira vitória chegaram a São Petersburgo, as boas notícias continuaram voltando à capital sem parar. Os ruídos de clip-clop, como trovões e os gritos de boas notícias nunca pararam. Soou o dia todo e a noite toda. Fei até começou a suspeitar se Arshavin já havia destruído todos os invasores nas regiões do sul de Zenith, e a velocidade dos mensageiros não alcançavam a velocidade das vitórias que Arshavin estava tendo. Não foi até a noite do segundo dia que a frequência de aparecimento dos mensageiros diminuiu. Naquela noite, as luzes estavam acesas em toda a área do acampamento em São Petersburgo. Muitas pessoas não conseguiam dormir porque não conseguiam compreender o que estava acontecendo. Todas as coisas que aconteceram em pouco tempo criaram muita incerteza. A ansiedade era como uma nuvem escura que pairava acima da cabeça de muita gente. Todas as boas notícias da frente de batalha estimularam muitos cidadãos. O terceiro dia das partidas do ranqueamento dos reinos teve mais de 100.000 audiências. Quando a luz do sol da manhã brilhou nas montanhas Moro, o portão sul de São Petersburgo foi aberto. As pessoas inundaram como a corrente rápida de um rio e ocuparam a área em torno dos estágios do teste da espada. Todos esperavam que os 7 principais mestres guerreiros fossem determinados. Embora a situação tenha mudado muito e Arshavin tenha conquistado muitos fãs e ganhado muitos méritos, Domingues ainda sorriu e sediou a competição para preencher o lugar do imperador Yassin. Como boas notícias consecutivas vieram da frente de batalha, muita gente na capital ficou interessada em partidas do ranqueamento dos reinos que estavam em um estágio mais recente. Eles estavam interessados em batalhas sangrentas e guerreiros poderosos quando uma densa atmosfera de batalha apareceu na capital. Os 13 mestres guerreiros apareceram no centro da área do acampamento. Com todo mundo assistindo, eles sortearam seus oponentes. Com o passar do tempo, as batalhas foram definidas. Em uma tela mágica, tudo foi mostrado. Os resultados do sorteio foram muito interessantes aos olhos do público. A Aya Chambord vai ter uma batalha interna. Princesa Maga Cindy vai se encontrar com aquele homem doente. Ela está em perigo. Filho do Vento estará enfrentando esse homem. Parece que a sorte da Chambord não está tão boa hoje. Tão dramático. As partidas vão ser divertidas. As pessoas na multidão murmuraram entre si. Fei não teve muita sorte. Seu adversário era a espada rápida do cabelo branco Pierce. Esta partida significava que um dos guerreiros de Chambord terminaria sua jornada aqui. Claro, ninguém pensava que o rei de Chambord iria perder para seu subordinado. Sua Majestade, eu deveria pular da plataforma eu mesmo ou deveríamos agir um pouco antes de eu pular fora? Pierce perguntou em tom de brincadeira. Bonfei deu um soco. A partida começou. O resultado não foi muito diferente da expectativa das pessoas. Depois de 10 golpes, Pierce foi eliminado do estágio N1 de teste da espada. Fei obviamente foi suave contra seu subordinado. Caso contrário, o homem não poderia sequer lidar com um ataque.
Punho perverso de cabelos pretos. Drogba não teve sorte também. Seu oponente era Cajado do Trovão do Vento Canorte do Reino de Gudong. Ambos estavam acostumados ao estilo de luta de frente. Usando o conjunto traje santo, Drogba foi capaz de defender-se contra os ataques de Canorte. Ambos usaram pelo menos 100 ataques e neve, poeira e trovões encheram a plataforma. O estágio no 4 de teste da espada quase foi destruído, e as audiências que assistiam a essa batalha chocante pareciam que seu sangue estava fervendo. Eles aplaudiram os dois guerreiros em voz alta. Ah, pegue isso! Tome este soco de mim! Bom, deixe-me ver se seu punho é mais duro ou meu cajado é mais resistente. Bam! 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 Bum! 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 Esta era uma batalha entre dois homens reais. Não havia técnicas sofisticadas. Havia apenas colisões de força diretamente. Perto do final da batalha, mais de 10.000 audiências seguraram sua respiração e pararam de piscar enquanto esperavam o confronto final. A batalha terminou em ruídos altos de colisão. Drogba estava um pouco mais fraco e não defendeu com sucesso a técnica final de Canorte, golpe de vento e trovão. O sangue jorrou da boca de Drogba e seus órgãos internos chegaram a se mover. Ele desmaiou diretamente na plataforma.